Pois é, e os eleitores aqui de Santa Catarina estão mais escolarizados. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, diminuiu o número de analfabetos e aumentou o grau de instrução do eleitorado aqui de Santa Catarina. Você vai ver isso daqui a pouquinho numa reportagem do Paulo César. Mas antes, o Paulo César, o PC, vem ao vivo lá da Assembleia Legislativa para abrir o nosso encontro de hoje, porque é lá na Assembleia Legislativa, na LESC, que o Tribunal Regional Eleitoral está montando um espaço onde serão feitos os testes de integridade das urnas. Oi, PC, muito boa noite para você, muito bem-vindo. Abra nosso encontro falando sobre esse tão importante trabalho do nosso Tribunal Regional Eleitoral. Boa noite, Márcia, para você, para quem nos acompanha. É importantíssimo esse processo de trabalho realizado entre a Assembleia Legislativa e também o Tribunal Regional Eleitoral, que é o teste de integridade das urnas. Para a gente entender um pouco mais, o sorteio dessas urnas que virão para a Assembleia Legislativa acontece no sábado pela manhã e logo em seguida as urnas eletrônicas, que já estão lacradas, inclusive com os nomes dos candidatos, serão trazidas de diversas regiões de Santa Catarina para o Parlamento catarinense. Serão 27 equipamentos sorteados, dos quais 25 ficam na Assembleia Legislativa e 2 vão para o Colégio Estadual Henrique Sturek, bem na frente do TRE, no centro de Florianópolis. Qual que é a intenção desses equipamentos? Serão 2 votações paralelas, mas antes eu vou mostrar para vocês que já está praticamente tudo organizado aqui, os computadores já estão aqui, as câmeras de monitoramento que vão fazer a transmissão ao vivo já estão ali, serão instaladas, as urnas estáticas estão aqui. E só faltam, então, as urnas eletrônicas para poder fazer esse complemento da votação. O eleitor ele vai fazer a votação, então, em 2 ambientes. O primeiro é na urna eletrônica, né, que estará aqui, e em seguida, já praticamente ao mesmo tempo, estarão preenchendo o voto no papel, manual, inserindo numa urna, e um servidor estará fazendo a inserção desses dados de um sistema do TRE. No final do dia, quando as eleições terminam, esses dados serão confrontados e mostra aí a veracidade, então, e toda a lisura do processo eleitoral, Márcia. Isso demonstra a transparência que eles querem fazer com esse procedimento. E não é a primeira eleição. Na eleição de 2022, a Assembleia Legislativa e também o Tribunal Regional Eleitoral fizeram esse mesmo procedimento, trazendo para cá as 25 urnas e desenvolvendo esse sistema de verificação do voto. Outras 8 urnas também estarão fazendo o teste de autenticidade das urnas e aí serão sorteadas nesse mesmo pacote. Ou seja, é uma dimensão grande de urnas eletrônicas de forma aleatória entre o volume total em todo o estado de Santa Catarina. Bom, agora vamos falar então de eleitores, já que a gente está se programando aí para a reta final das eleições. Terminou hoje, então, o período para propaganda eleitoral nas cadeias de rádio e televisão. O último programa vai daqui a pouco ao ar na televisão e aí os eleitores, alguns comemoram, outros até lamentam, porque foi o período de acompanhar todos os projetos propostos por candidatos à majoritária nas cidades que têm emissoras de rádio e também nas cidades que têm emissoras de televisão. Então, termina hoje o horário eleitoral gratuito dentro da programação de TV e rádio, mas os candidatos podem fazer campanha até o sábado, ao final do dia, aproximadamente aí quando encerra o prazo, 10 horas da noite. Agora vamos falar dos eleitores, então? Pois é, nós tivemos aí uma mudança no cenário de eleitores no grau de instrução. Para se ter uma ideia, o volume de pessoas que buscaram formação cresceu bastante. E isso nós vamos acompanhar numa reportagem que eu produzi para você que está em casa. Com o crescimento do número de eleitores nessas eleições municipais, alguns fatores chamam a atenção. Um deles é o volume de votantes analfabetos. Em 2020, eram mais de 75 mil. Nessas eleições municipais, são quase 65 mil. Aqueles que só leem e escrevem também tiveram redução. Passaram de um pouco mais de 201 mil para quase 172 mil. Eleitores com ensino fundamental incompleto também encolheram, de 1.290.000 para 1.254.000 este ano. A busca por mais formação pode ter contribuído com os dados do Tribunal Superior Eleitoral, já que em 2020 eram 5,2 milhões de catarinenses aptos a comparecer às urnas. Em 2024, o volume subiu para 5,6 milhões de catarinenses. E se for colocar em prática o volume de pessoas que têm maior formação acadêmica, também cresceu em 2024, assim como os catarinenses que buscaram mais formação no campo médio e também fundamental. Eleitores com ensino médio incompleto somam quase 874 mil.
Em 2020, o número chegava a aproximadamente 698 mil. Já os que concluíram o ensino médio são cerca de 1,5 milhão este ano, contra 1.300.000 há 4 anos. Votantes com ensino superior também tiveram aumento, se comparado com 2020. Neste ano, são quase 812 mil. E nas últimas eleições municipais, os aptos somavam 729 mil. Pois é, e diante deste cenário de crescimento do volume de eleitores em relação a 2020, claro que o Grupo ND está desenvolvendo uma cobertura multiplataforma, com todos os profissionais envolvidos, querendo trazer a melhor informação durante a apuração no próximo domingo. Ou seja, nós teremos cerca de 10 horas de programação por meio do portal ND+, mas também por meio da NDTV, trazendo dados, análises políticas, reportagens e, claro, Márcia Dutra, eu vou contar com a tua parceria no final do dia para que nós tragamos ou possamos trazer os resultados finais dessas eleições municipais, que é onde você sempre diz que as coisas acontecem. Eu volto com você no estúdio. Exatamente isso, PC. A nossa programação começa cedinho com Cibele Fávero na tela da NDTV. Depois a gente segue com uma cobertura exclusiva no nosso portal de notícias, o ND+. A partir das 5 horas da tarde, eu, você e o Piara no nosso portal. Depois, às 9h20 da noite, de novo aqui na tela da NDTV, para que o nosso eleitor saiba tudo o que está acontecendo, acompanhe tudo em tempo real, porque a gente vai estar trazendo as últimas informações do nosso estado para toda Santa Catarina, é claro, e para todo o Brasil e para o mundo, né?